É isso aí, já estamos de volta com o programa Eu, Você e Deus. E hoje você vai conhecer um pouquinho da história do pastor Wilker Dantas, grande homem de Deus, vocalista do Shot Santo, que está aqui com a gente no nosso programa para contar um pouquinho dessa história, amém? Tudo bom, pastor Wilker? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Que É um bom te prazer receber. estar aqui. Fiquei muito feliz, muito honrado em receber o convite. Nós que estamos felizes de receber o senhor aqui também, viu? Com certeza. Bom. E, pastor Wilker, para a gente começar a sua história, né? O senhor tem uma história bem forte, né? Conta pra gente, o senhor nasceu num lar evangélico? Não, na realidade eu nasci em um lar totalmente destruído, né? Assim, ninguém tinha contato com o evangelho. Eles diziam que eram católicos, mas nunca praticaram, na realidade. Nordestino, então assim, fomos criados, eu cresci vendo meu pai se alcoolizar, levando os meus irmãos, assim, quando eles completavam 12 anos, a primeira coisa que fazia, pegar esses meus irmãos e levava na prostituição, lá no Nordeste a gente chama de cabaré, né? É num lugar de prostituição. Um prostíbulo, né? Para eles terem experiência, né, com mulheres e tal. E eu fui diferente, né? Eu fui o único da minha família a querer estudar, a aprender a ler. Qual foi a cidade que o senhor nasceu? Eu sou de Angicos, onde Rio fica? Grande do Norte. Olha só. Fica entre Natal e Mossoró, né? Então, assim, eu tive contato com o evangelho já depois de velho. Que velho, pastor, pelo amor de Deus. O pastor, me conta, então você foi o único que não seguiu por esse mesmo caminho, por quê? Porque o senhor já queria algo diferente para sua vida? É porque na realidade, bispo, inexplicavelmente, eu nasci meio que assim... As maldições, hoje eu entendo, né? Que a palavra de Deus diz que aquele que adorar outro Deus, que não for o Deus de Israel, Deus ele visita a iniquidade dos pais dos filhos, né? Até a 4ª geração e por aí vai. Então, assim, desde cedo, de criança, eu me comportava diferente dos meus irmãos, né? Por eu não gostar de beber, por eu não gostar de estar no meio daquele antro de perdição, o meu pai já começou a liberar palavras de maldição sobre mim, né? Ele sempre dizia, isso aí quando crescer vai ser fresco. Isso aí, fresco lá na nossa cidade é homossexual, é gay, com a lira, eu não sei como é que você conhece. Mas ele profetizava isso na minha vida desde pequeno. E na realidade essas palavras, elas foram se apossando de mim a ponto de eu fui crescendo e aí eu fui ficando diferente dos meus irmãos, né? Eu fui ficando delicado, já... queria brincar de boneca, queria dançar como a Gretchen na época, que era, né? Era a musa, né? Ela era o que influenciava na época, né? E aí, infelizmente, eu lutei contra isso, porque mesmo eu não conhecendo o Evangelho, todo ser humano, ele sabe quando ele está errado. Porque até a palavra diz em Romanos que ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Né? Então, assim, eu sabia que existia, que tinha algo errado dentro de mim, né? Mas, infelizmente, por causa da mídia, da televisão, da novela, de tudo aquilo, eu criei coragem. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou assumir mesmo, porque o importante é ser feliz. Porque é isso que a gente acha lá quando a gente não conhece a Bíblia. Na realidade, hoje, pra gente, o importante é obedecer a palavra de Deus, né? E aí eu assumi o homossexualismo, casei com outro homem, vivi totalmente depravado. É mesmo, né? pastor? Até que um dia... Próxima pergunta. Como que o senhor veio parar em Brasília? Na realidade, assim, a minha irmã veio conhecer o meu primo, que morava aqui no Goiás, né? Certo. E aí a minha irmã casou com o meu primo. E aí meu pai vendeu tudo que tinha no Nordeste pra gente vir pra... Então veio todo mundo pra cá. Ele vendeu tudo, a gente quase não chegou nem na Bahia, porque não tinha nada, já tinha gastado tudo com putaria, com cachaça, com prostituição. Então, assim, a gente chegou mesmo assim por um milagre de Deus, né? Aí nós fomos pro Goiás exatamente por causa disso, porque a minha irmã casou com meu primo aqui e mandou buscar a gente, né? E a gente quase não chegou. Pois é, mas chegaram, né? Graças a Deus. E depois de ter toda essa situação, de ter assumido, né, o homossexualismo, de ter casado, né, morar com outro homem, tudo, como que veio o evangelho para sua vida? Na realidade, bispo, chega um tempo na nossa vida, porque eu pensava assim, antes de eu assumir o homossexualismo, não, eu não sou completamente feliz porque eu não me assumi, eu estou no armário, né, porque diz isso, né? E aí... eu me assumi, e quando eu me assumi, eu percebi que eu estava mais infeliz
do que quando eu era apenas tentado e não tinha assumido. E aí veio aquela quanto mais porque o pecado ele é um vício, né? E a palavra diz que um abismo ele vai chamar outro abismo. Então assim, eu comecei primeiro tomando cachaça, depois fumando maconha e aí assumi o homossexualismo e daqui a pouco eu estava totalmente entregue à prostituição, ao pecado. Foi aí que um dia eu falei, não, eu sou um erro na vida, né? Eu quis acabar com a minha vida. Assim, eu já não queria mais viver. Porque o pecado a prostituição já não me saciava. Né? O álcool, a droga, já não preenchia o vazio. Estava tão grande que não preenchia mais. E o senhor estava sempre em busca da felicidade. Porque quando você vai para uma boate gay, quando você vai para uma balada, você não vai, quando você fuma uma maconha, você não vai fazer isso e buscar, hoje eu vou ser muito infeliz. Pelo contrário, não, hoje eu quero curtir, hoje eu quero ser feliz. Quando na realidade tudo isso é uma mentira, né? Verdade. E aí tinha uma pessoa, uma cantora chamada Tereza Cristina. Na época ela tinha acabado de se converter e eu era produtor musical, né? E aí não sei o que foi que deu nessa mulher, que eu assumido, já morando com outro homem, ela disse, ela ligou para mim, ó, eu quero gravar o meu CD com você. Eu falei, como assim? Eu falei, não, eu quero, hoje eu sou crente, mas eu quero que você produza meu CD. E aí ela ia sempre, eu não tinha estúdio ainda, eu fazia as produções da minha casa mesmo, então quando ela chegava, batia na porta, eu estava mais o rapaz lá, deitado, e ela, olha, pode se vestir que eu cheguei para a gente produzir o nosso CD pro meu Deus. E aí eu fui ouvindo aquelas músicas, né? Tinha uma música, eu lembro, que falava Eu Shaddai, eu nem sabia o que era, e eu comecei, porque ela tinha voz muito parecida com a voz da Fafá de Belém, né? E eu era apaixonado pela Fafá de Belém, Alcione, na época, né? E aí aquelas músicas começaram a entrar no meu coração, e eu bebendo e cantando, Eu Shaddai, meu Salvador. Eu nem sabia o que eu estava cantando. Mas na realidade, assim como aquela mesma palavra do meu pai, que veio para me destruir. Para te amaldiçoar, né? Essa palavra, as músicas da Tereza Cristina, né? Tinha uma música que ela cantava quando eu produzia, eu não conhecia nada, mas eu chorava, é incrível. Eu não conhecia o Evangelho, tinha uma música que eu produzia e eu chorava. Eis que o Espírito de Deus habita em mim, porque me ungiu para cantar, para pregar uma canção, venho proclamar libertação para você, porque Deus conhece muito bem seu coração. Pensa bem se o Pai vai, vai tipo, ficar feliz, né? Em te ver sofrendo como estás. A música é muito linda. E aquilo entrou no meu coração, né? O Espírito Santo começou a falar com o Sim, só que eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu tomando cachaça com os meus amigos, falei, olha, eu estou produzindo esse CD, olha que coisa linda, parece a Fafá de Belém. E a gente tomava todas e ouvindo, né? Só que a palavra diz no livro de Isaías que a palavra de Deus, ela não volta vazia para Deus antes de cumprir o seu propósito, não é verdade? Então, quando eu achei que era o fim, quando eu achei que estava tudo acabado, eu liguei para essa mulher, né? E liguei para ela e perguntei, Tereza, me fala um pouco desse teu Deus aí, eu quero aceitar ele também, você está tão bem. E aí ela disse, olha, é muito fácil. Eu falei, então como é que faz? Então ela, é só você se ajoelhar e colocar o joelho no chão e repetir a oração que eu vou fazer, porque se você fizer essa oração, o Espírito Santo vai entrar em você e você vai deixar essa prática homossexual, você vai deixar tudo e você vai ser feliz com Cristo, você vai ser um grande pregador, né? Ela falou desse jeito com você? Sim, por telefone. Aí por telefone, ela começou a repetir, Senhor Jesus, ela mandou repetir. E eu repetindo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, entra na minha vida, cura as minhas feridas, tu és o meu único e suficiente salvador. Naquele mesmo momento, bispa, eu tive uma visão, eu chorando muito, era como se uma cachoeira cristalina, assim, brilhante, descia sobre mim. E eu comecei a chorar um choro, mas não era um choro comum, era um choro assim que era algo muito, é inexplicável. Mas era como se eu tivesse me banhando, era como se aquela cachoeira tivesse me banhando, sabe? Me purificando. Para você ter uma ideia, um dia anterior eu tinha passado a noite com um rapaz. No outro dia, que eu já estava separado do rapaz, já estava com outro. No outro dia, quando esse rapaz foi embora, depois dessa ligação, que ele chegou para dormir comigo, eu bati a porta, eu falei, a partir de hoje, nunca mais me procure. E bati a porta na cara dele. E até hoje essa porta está fechada. Glória a Deus!
Então foi através dessa oração. Gente, e aí, assim, foi muito milagre, né? Cheguei na igreja. E aí vem aquelas tentações, vem aquela luta, né? Porque uma das coisas que... Principalmente com os pensamentos, né? Porque, na realidade, muitos evangélicos, eles não sabem evangelizar o homossexual. Inclusive, eu gravei um vídeo no meu canal, depois, se você me deu a oportunidade, como se libertar da homossexualidade. Porque você chegar para um homossexual e dizer, olha, aceita Jesus, porque você agora vai ser homem de verdade, você vai casar, você não vai mais ter atração por homem. Tudo mentira. Algumas coisas são mentira. Na realidade, a tentação, ela sempre vai existir. Porque se Deus, se Deus quisesse nos livrar da tentação, Ele não teria colocado aquela bendita árvore do conhecimento do bem e do mal no meio das outras árvores bonitas para comer. Então, o que é que acontece? Existe uma luta da carne contra o espírito. Da mesma forma, pastor, como eu vejo assim, alguém que antes era alcoólatra, ele vai passar o resto da vida dele lutando para não voltar, né? E não ceder à tentação de beber de novo, né? Mas a grande verdade é que esses grupos LGBTs e não sei mais o que, eles querem introduzir na mente da pessoa que foi homossexual, que tipo assim, se você é tentado, é porque você é homossexual, só não está na prática, mas isso é uma grande mentira. A própria palavra diz que o Senhor Jesus foi tentado em tudo, porém em nada pecou. Né? Então eu sou uma pessoa livre. E aí, como eu estava te falando, rapidinho. Quanto tempo que isso aconteceu? Há quantos anos atrás que isso aconteceu há 15 anos atrás. Então, assim, naquela semana, estou falando agora das tentações, né? E aquela tentação, o diabo dizendo, você agora a bicha ficou doida, você não tem jeito, você nasceu assim, vai morrer assim. Só faltou me chamar de Gabriela, né? E eu pedi, Senhor, fala comigo, usa alguém para falar comigo. Que eu estava em dúvida, porque é muitas vozes, e a palavra diz isso, o apóstolo Paulo diz, né? Eu acho que o apóstolo Paulo diz que no mundo há muitas vozes, e todas as vozes têm um significado, têm um propósito. E aquelas vozes estavam me confundindo. E aí eu pedi a Deus que Deus enviasse um profeta, alguém naquela igreja para falar comigo. Aí Deus levantou uma mulher para falar comigo, né? E aquela mulher foi uma voz de Deus para mim, né? Eu tive a convicção que foi Deus. Só que a Bíblia diz em Filipenses que Deus, ele faz o quê? Infinitamente mais do que a gente pede ou pensa, né? Ou do que a gente pensa. Eu só pedi a Deus que Deus usasse alguém para falar comigo. E Deus usou uma mulher, né? E como Deus faz muito mais do que a gente pede, do que a gente pensa, aquela mulher que falou comigo hoje é minha esposa. É a mãe das minhas filhas que está ali, ó. E hoje minha filha está fazendo aniversário. 8 aninhos. 8 anos? Que bênção, hein, pastor? Gente, eu tô aqui impressionada. Bem rápido, meu Deus do céu. Que bênção. Você tem quanto tempo de casado já? Eu fiz 10 anos. 10 anos de casado. Glória a Deus. Assim, sabe, bispo, aqui falando francamente, assim, o maior milagre que Deus fez na minha vida não foi eu ter vencido as doenças, a homossexualidade, foi eu sentir atração por uma pessoa de outro sexo. Né? O maior milagre que Deus fez na minha vida é eu me deitar com a minha esposa e não precisar forçar, e não precisar fingir para a sociedade que eu sou feliz. Não, de fato, se tem uma coisa que Deus trabalhou, porque se eu soubesse que esse negócio era tão bom assim, eu não tinha me enganado há tanto tempo, né? Glória a Deus. Mas hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz. Né? Tem aquelas lutas normais que todo mundo tem, mas eu estou de pé e o Senhor tem me ajudado. Que bênção. E a palavra diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 20, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra também diz que Deus tira o solitário, assim como eu era, né? O solitário da solidão e faz com que ele tenha uma família. E hoje eu tenho uma família, né? É inegável, ninguém pode negar isso, né? Ninguém pode. As pessoas podem, inclusive estão até me acusando na internet, os homossexuais, de que eu nunca fui homossexual, eu era bissexual. Na realidade, eu vim, de fato, ter prazer de verdade com mulher quando eu casei com a minha esposa. Olha só, pastor Víctor, eu estou aqui impressionada. E, de verdade, Deus, ele pode transformar a nossa vida, somente Ele, né? Exatamente. Somente Ele pode fazer. E, para a gente finalizar, pastor, hoje o senhor é pastor de qual igreja? Olha, hoje eu trabalho... Primeiro, eu sou ovelha, né? Eu sou discípulo do apóstolo Ezequias. Apóstolo Ezequias
Pereira, é o meu pastor, meu mentor hoje. E eu também pastorei uma igreja chamada Liberdade Cristã. É uma igreja do modelo dos 12, a gente trabalha em célula, né? Com os 12, né? Então, assim, eu tenho vivido experiências sobrenaturais. Comecei há pouco tempo a pastorear, né? Porque eu tenho o Ministério Shot Santo. Sim, exato. Que, né? Mas eu sou pastor há 4 anos, pastor de ovelhas, né? E nós temos, assim, já células espalhadas aí. E vai ter uma conferência também? Nós vamos fazer a conferência trans. Não se escandalize. Eu sabia que tinha, assim, uma publicidade atrás disso, né? Conferência trans, Como né? É que é essa Transformados pela glória. Amém. Eu vou estar trazendo pessoas, assim como eu que fui transformado. Eu estou trazendo o missionário Cleiton. Cleiton Lima, ele era travesti, né? Travesti internacional, ele fazia essas prostituições internacional, França. Então ele era todo mulher mesmo, ele cortou os seios, né? Ele fez, porque ele tinha colocado aqueles negócios. Então ele era se você vê a foto dele, era uma mulher quase que perfeita, né? Só não cortou o bigolim, graças a Deus. Mas aí ele foi transformado. Tem também outro missionário que casou há pouco tempo, que é o missionário, acho que é Joviano o nome dele. Ele era conhecido na noitada como Babalu, era um travesti muito conhecido na noitada. E hoje casou, um homem de Deus. Tem também a Adelane Maciel, que era uma lésbica, casada com outra mulher. E também foi transformado pela glória. E hoje é casada com um homem, tem filhos e está muito feliz. Estamos lutando aí, esperando Jesus chegar. E quando que vai ser essa conferência trans? A conferência começa agora, quarta-feira. Inclusive, eu vou estar aqui no Diário do Brasil. Vou trazer esses missionários aqui, né? Eles estão chegando de viagem. Eu vou trazer eles aqui. Vai começar dia 1º, dia 1º à noite. A gente começa às 19h30. Aonde que vai ser? Na nossa igreja. E vai ser transmitido pelo nosso canal, pelo Ministério Shot Santo. Tanto no YouTube como no Facebook. A comunidade também no YouTube. Ministério Shot Santo vai ser transmitido ao vivo. Você que está em outro país, em outra cidade, não vai dar para você estar conosco. Então vai lá, você já aproveita e curte logo agora a página Ministério Shot Santo, tanto no Facebook como no YouTube, youtube.com/Ministério Shot Santo, e vai assistir a conferência ao vivo. A entrada é franca, tá, bispo? Assim, eu quero que todo mundo, inclusive eu falei para os meus 12, eu falei, eu quero essa igreja cheia de homossexual, de lésbica, de ladrão, de maconheiro. Vamos encher essa igreja de gente que não presta. É isso aí. Para receber a palavra e ser transformados pela glória. Qual que é o endereço da sua igreja, pastor? Olha, quadra 5, quadra 5, lote 16, Lunabel 3, quadra 5, lote 16, Lunabel 3, Novo Gama, mas não é bem no Novo Gama, fica aí pro Lago Azul, tá certo? Não confunda com o Lago Sul, gente, Lago Azul, tá certo? Daqui a pouco vocês vão entrar no Lago Sul também, em nome de Jesus. Quem sabe a gente não vem pra cá, né? E tem o WhatsApp também, posso dar o WhatsApp? Com certeza. 98407-8427. Vou repetir, Brasília, 619-8407-8427. Para você levar o Shot Santo, para você levar o pastor Igor para pregar, para ministrar. Inclusive, eu quero mandar um beijo aqui pro pessoal de Minas Gerais. Estive na marcha, no dia do Evangelho de Vazante. Foi uma bênção. Muitas pessoas aceitaram a Jesus. E hoje eu vou estar em Braslândia, gente. Eu vou estar na comunidade Resgate de Braslândia, do meu amigo pastor Isaac, que está trazendo uma palavra junto com o nosso Ministério de Louvor, Som da Liberdade. Glória a Deus. Olha, pastor, eu falo demais, né? Não, mas tem que falar mesmo, né, pastor? Olha, eu quero agradecer. Amém. Muito obrigada por ter vindo aqui. Que e toda vez que eu estiver por aqui trazendo novidades, pode vir, as portas do programa estão abertas. Agora eu já sei o horário. Exatamente, a gente está aqui sempre, viu? E que Deus continue abençoando o Senhor, Jesus. Te fazendo intrépido, ousado e um grande homem de Deus, com certeza. Amém. Obrigada por ter vindo. Que Deus te abençoe e te fortaleça sempre. Nos chame sempre. E continue nessa causa aí, firme e forte, levando a palavra de Deus, porque só ela transforma. Obrigada, viu? Deus abençoe, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já orando pelos seus pedidos de oração. Então não sai daí não, que a gente já volta.